Olá, galerinha. Dando prosseguimento aos nossos conteúdos, a gente vai trabalhar hoje as evidências biológicas. Lembrando que essa aula está sendo feita pelos residentes da Residência Pedagógica do Instituto Federal do Piauí. Eu sou o professor Alexander Fernando Ribeiro da Silva e eu vou dar prosseguimento à aula que foi trabalhada com vocês na semana passada com a professora Ana, tá bom? E nós temos como professora preceptora a professora Mônica Aragão, que está nos acompanhando durante essa etapa do Residência Pedagógica. Para a gente falar um pouquinho sobre as evidências da evolução, a gente vai ter que separar essa pequena microaula em duas etapas. Primeiramente, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre os registros fósseis e, após isso, nós vamos fazer uma análise comparativa, né? Uma análise embriológica, uma análise anatômica e bioquímica. A gente não vai entrar tanto em detalhes assim, já que aqui é só para que vocês tenham um entendimento sobre o porquê essas evidências são tão importantes dentro da nossa sociedade. Primeiramente, a gente tem aqui os fósseis, não é mesmo? O registro fóssil é uma fonte importante de evidências da evolução, comparando as características dos organismos atuais com as dos que viveram no passado, sendo possível verificar que mudanças evolutivas ocorreram em diversos organismos e que muitas espécies foram extintas. Além disso, o registro fóssil ele vai demonstrar a origem de grande parte dos novos grupos de organismos. Ou seja, os fósseis eles são os registros, não é mesmo, de animais e vegetais, tá bom? Não apenas animais, que são preservados em rochas. E esses restos eles podem ser, né, tanto de parte animal, por exemplo, os ossos, dentes, escamas, como plantas a gente pode citar os troncos das árvores e geralmente eles ficam preservados, né, em estruturas mais resistentes, que a gente vai chamar de partes duras, tá bom? Essas partes duras são o quê? São os dentes do animal, os ossos, as conchas, as partes moles que a gente conhece como as vísceras, a pele, vasos, é muito difícil, tá bom, de serem preservadas devido à ação dos micro-organismos nessas partes, mas elas podem ser preservadas se elas forem encontradas, por exemplo, congeladas por um largo período de tempo. A gente tem exemplos disso, por exemplo, há um tempo atrás, né, foram encontrados os mamutes congelados nas regiões polares do nosso globo terrestre, e é considerado um fóssil, e ele foi totalmente, né, observado suas partes duras, tanto como suas partes moles também. E aqui eu trouxe duas imagens, né? Aqui a gente está vendo o Tiranossauro Rex, aqui a gente está vendo outro animal. E basicamente a gente tem um estudo próprio para isso, não é? Que é a paleontologia, que é o estudo dos fósseis, e eles vão se dividir, tá bom? Em vários outros estudos, como a paleozoologia, que vai ser o estudo dos fósseis animais, a gente vai ter a paleobotânica, que vai ser referida aos estudos dos fósseis vegetais, e a paleoicnologia, que é os estudos dos iquinofósseis, que são estruturas resultantes das atividades dos seres vivos, tá bom? Aqui agora a gente vai ver sobre as estruturas homólogas. Lembrando que homólogas vem de homologia, não é? Homo, iguais, e logia, né? Ciência, estudo. É o estudo biológico de semelhanças entre estruturas de diferentes organismos que possuem a mesma origem filogenética. E o que a gente pode entender das estruturas homólogas? O que essa palavra quer dizer para vocês? Estruturas homólogas são estruturas de indivíduos de espécies diferentes ou não, que foram herdadas a partir de um ancestral comum. Aqui eu trouxe uma imagem, por exemplo, aqui que vocês podem observar a, a asa de um pterodáctilo, né? A asa de uma ave, a asa de um morcego, que são estruturas que servem para voar, para o animal voar. E aqui que a gente pode observar aqui? A gente pode observar que quanto mais características anatômicas, embrionárias e moleculares compartilhadas entre as espécies, possivelmente, tá bom? Mais próxima será a relação de parentesco. Aqui a gente pode entender que, deixa eu ver aqui a gente vai ter o uma imagem aqui do golfinho, né, da foca, do cão, da ovelha. Aqui o que vocês podem observar é que, apesar da diferença na funcionalidade, a gente pode observar que esses membros anteriores dos animais,
eles contêm o mesmo conjunto de ossos. Ou seja, esses conjuntos de ossos eles foram herdados a partir de um ancestral comum. Porém, esses ossos eles evoluíram, tá bom? De formas diferentes para cada espécie, de forma distinta para cada espécie, como a gente pode observar aqui. A pata aqui do cão, a pata da ovelha, do golfinho, da foca. E elas foram nessas estruturas, a gente pode observar que essas estruturas ósseas elas foram adaptadas, né, para as necessidades de cada animal. Aqui a gente tem aqui outro exemplo bastante interessante, por exemplo, as asas de borboletas e aves. Elas apresentam a mesma função que é voar, porém elas vão possuir origens embrionárias diferentes, ou seja, embriologicamente falando, essas estruturas apresentam diferenças a partir da sua forma de origem, mas elas vão apresentar a mesma função, vão desempenhar a mesma função para o animal, o inseto em questão, que é voar, tá bom? Agora, aqui. Aqui a gente tem aqui o desenvolvimento embrionário comparativo, né? Aqui a gente pode estar observando o desenvolvimento embrionário de um peixe, de uma salamandra, de uma tartaruga, de uma galinha, de um porco, de um boi, de um coelho, de um homem. E aqui é bacana, né, que a gente possa ver que se você olhar aqui nesses desenvolvimentos, né, o ser humano, por exemplo, o ser humano e o porco, o homem e o porco, que são mamíferos, né, eles vão apresentar características embrionárias compartilhadas e que podem demonstrar, aliás, que demonstram, não é, o maior parentesco entre eles, se vocês observarem. Olha que interessante. Não é legal? É, aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre os órgãos vestigiais, não é? Que são órgãos, que são estruturas atrofiadas, sem função evidente no organismo. Um exemplo clássico disso aqui é o próprio apêndice, né? Que o apêndice secal do intestino humano, por exemplo, é um órgão vestigial, é um órgão de pequena projeção, né, do seco, que é a região do nosso intestino grosso, e ele não vai desempenhar nenhuma função importante no homem e nem em outros animais carnívoros. Já em animais que são herbívoros, o apêndice ele é bastante desenvolvido, como vocês podem observar aqui o apêndice de um coelho comparado com o apêndice de um homem. Por quê? Porque ele vai ter uma função nesse animal que vai ser a digestão da celulose. Nele vão viver micro-organismos que vão atuar na digestão dessa substância. E aqui é importante que a gente fale que isso é muito importante porque tanto os mamíferos atuais quanto os carnívoros e os herbívoros, eles tiveram ancestrais comuns cuja dieta se baseava em alimentos vegetais ricos em celulose. Entretanto, no decorrer, né, da evolução, tanto o seco, né, os apêndices, eles deixaram de ser vantajosos para alguns grupos de organismos, como no caso o homem, animais carnívoros, nos quais se encontraram reduzidos, portanto, órgãos vestigiais, eles atrofiaram. Portanto, aqui dando prosseguimento, a gente vai ter, né, as evidências moleculares da evolução, né? As evidências moleculares da evolução é a comparação entre moléculas de DNA de diferentes espécies e que vai revelar o grau de semelhança dos seus genes, o que vai mostrar um parentesco evolutivo. É importante aqui que a gente fale que a comparação entre moléculas de DNA de diferentes espécies ocorre também para as proteínas, tá bom? Por quê? Porque a partir dessas evidências moleculares, a gente tem revelado que um grau de semelhança nos genes, o que vai mostrar um parentesco evolutivo a partir do estudo do quê? Das proteínas. Aqui, por exemplo, a gente tem essa imagem desse quadro, que é o número de aminoácidos diferentes entre o homem e alguns animais. Aqui você pode ver o homem, o macaco, o cão, a ave, a rã. E por que que isso é tão importante, gente? Por exemplo, aqui um exemplo, tem uma proteína, né, na verdade, que é o citocromo C. Ele é presente em todos os seres vivos, tá bom? Que fazem respiração aeróbica, ou seja, que precisam do ar para respirar. E a porcentagem desses aminoácidos no corpo de cada indivíduo vai variar nas diferentes espécies.
E ele está relacionado com a proximidade evolutiva entre as espécies. Logo, o citocromo C, a gente pode observar que ele surgiu como provavelmente nos primórdios da vida na Terra, quando os primeiros seres vivos passaram a utilizar a respiração como processo para a obtenção de energia. Hoje, atualmente, essa proteína ela vai apresentar pequenas variações em cada grupo de organismos, nas quais devem ter estabelecido ao longo do processo evolutivo. E essa variação ela vai depender do quê? Essa variação ela depende de uma determinada proteína que é em diferentes espécies, que vai revelar para nós as diferenças genéticas, uma vez que o código para a proteína está escrito onde? Dentro dos genes. Então, aqui a gente pode observar que existem essas evidências moleculares na evolução, elas podem ser utilizadas para que a gente possa perceber é, é, o grau de semelhança entre espécies diferentes. E assim a gente finaliza o nosso conteúdo, tá bom? As evidências biológicas é um vídeo rápido, um vídeo resumido, porque vocês precisam ler esse material num livro didático e vídeos muito grandes acaba perdendo um pouco o foco, que é o que a gente não quer que aconteça, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro, tá bom?